Então, pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês, né? Sou a professora Ana Cristina, sou pedagoga, psicopedagoga, sou professora multiplicadora do MTE. Desde 1994 que eu estou nas tecnologias educacionais, assim, inicialmente na iniciativa privada e no CTI, que era o Centro de Tecnologias Aloysio Alves, do SESI, onde dava formação da informática básica para as turmas do Cine, para pessoas profissionais que gostariam de entrar no mercado de trabalho. Desde 2011 eu estou na instituição pública, né? Iniciei como professora de ensino fundamental, com turmas de primeiro ano, que é a minha paixão, alfabetizadora. Em 2015, adentrei como regente de laboratório em Parnamirim, na escola Nossa Senhora da Guia, com a irmã Salomé. 2019, comecei como professora multiplicadora aqui no NTE, inicialmente no primeiro semestre, como auxiliar, vivenciando esse protagonismo de como seria o da aula, essa parte ainda não como efetiva professora, tá? No segundo semestre de 2019 já iniciei como professora facilitadora, multiplicadora, no caso com letramento digital. 2020, antes da pandemia iniciar, comecei com o curso de metodologias ativas e o curso de letramento digitais de Google Drive, dessas ferramentas do Google, dos aplicativos, de forma presencial. Com o início da pandemia, né, que nos foi pego de surpresa, o NTE só voltou a funcionar, dar os cursos de forma remota em setembro. E aí, o que dá de curso foi quando surgiu esse metodologias ativas. Por que metodologias ativas? Porque era o nome era novo e tudo, e tinha muito a ver com o início dessa pandemia, desse contexto. Então, começamos de forma remota com o curso de metodologias e de letramento digitais. Agora, em 2021, com toda uma aceitação e motivação dos professores que participaram do curso de setembro a dezembro, eu achei prudente montar um curso de capacitação em metodologias ativas, que está sendo, o curso esse ano todo. Então, montei esse curso de uma forma nova, de uma forma colocando os contextos de sala de aula e da realidade pública, tá? Do nosso setor público. Também estou atuando esse ano como o curso de letramento digital, que dei de conversão e compartilhamento, mostrando às pessoas a parte de como se foi dar uma base, de não ter que fazer curso de informática completo, mas ter uma base de como transitar nesse momento de pandemia, de como converter arquivo, de como transferir, do básico, mas um básico que era importante para o nosso dia a dia. E o curso de autoconhecimento, que foi outro curso que eu também criei esse ano, que é autoconhecimento através das tecnologias digitais, que é você se autoconhecer em plena pandemia, mas usando a tecnologia, porque hoje em dia as terapias, tudo está de forma online. Então, eu vou compartilhar com vocês bem que eu vou deixar isso para o final. Eu tinha botado, mas divido o tempo. Gente, só para iniciarmos, se vocês entrarem aí nesse link que tem aí no link, tá? No chat. Entra aí, por favor. E vamos começar dizendo qual a sua insatisfação profissional no momento da pandemia. A pandemia chegou. E aí? Qual foi a insatisfação? Eu peço que vocês vão lá no chat e entrem no link e comecem a digitar. Digita assim a insatisfação. Como é que você, professor, se viu, chegou a pandemia e você se viu nessa insatisfação?
Qual foi a sua insatisfação profissional no momento da pandemia? Nós ainda estamos vivendo ela. Incertezas na atuação, falta de acesso direto, abandono da SME. Ixi. Vamos lá, gente, vamos colocando. Se eu tivesse presencialmente com vocês, a gente estaria fazendo uma dinâmica, sendo que estaríamos falando. E aqui nós estamos usando uma metodologia diferente, uma metodologia com recurso digital, uma ferramenta digital, mas nós estamos fazendo, estamos nos conhecendo, estamos quebrando essa barreira, nos abrindo um pouco, carga maior de trabalho, distanciamento social, a exclusão digital, distância, incerteza, falta de acesso, abandono da SME. Então, pronto, já deu para sentirmos assim. Alunos sem internet, faltou treinamento, incertezas, dúvidas. Certo. Tá, então quem participou, muito obrigada, eu vou voltar, tá, porque o nosso tempo é curto, foi para ter uma noção dessa insatisfação, que com certeza não é só nossa aqui do município de Natal, não é só nossa que estamos participando desse momento, foi em geral, tá? Então vamos voltar aqui. Então, vamos começar aqui. Ensino de qualidade e educação de qualidade. O que nossos alunos do século XXI podem ser? Gente, existe uma diferença. A gente geralmente se preocupa mais com o ensino de qualidade, mais do que a educação de qualidade. Mas, na verdade, esse ensino ele se preocupa apenas com uma série de atividades didáticas, para ajudar os alunos a compreender. Então, a ciência, a matemática, a história. Mas essa educação de qualidade, o que ela vem ser? Ela foca, além do ensinar, ela ajuda a integrar ensino e vida. Então, olha essa diferença. Então, enquanto nós nos preocupávamos com o ensino de qualidade, só com aquele conteúdo que já está ali pronto, artigo, pronome, fração, a gente tem que se preocupar com algo mais, com essa educação de qualidade, com esse foco, além de ensinar e ajudar a integrar o ensino e vida. Então, a gente tem que, não é só ensinar a fração, não é só ensinar o artigo, mas levar esse aluno a refletir que ele é útil. Por que vai ser útil ele saber aquilo, aquela fração, aquele artigo na vida dele? Qual é se diferenciar? Então, nós vemos isso partindo para livros muito bem quando o Moran nos diz que, nos livros de novas tecnologias e mediação pedagógica, que o nosso desafio é caminhar para uma educação de qualidade, que integre as dimensões do ser humano, gente, as dimensões. Então, nós temos que também nos colocarmos nesse processo. Nesse processo, essa educação de qualidade perpassa também pela nossa educação enquanto professor. Quando nós vemos aqui metodologia ativa, aí ela veio lá, ela não é nova. Todo mundo aqui, Reginaldo falou que teve grande procura, porque o termo é novo, metodologias ativas. Mas, gente, na verdade, ela é uma metodologia, sendo que nós estamos sendo obrigados a deixarmos de agirmos de forma passiva, com aquele conteúdo pronto, e agirmos de forma ativa. A pandemia foi um exemplo claro disso, nos tirou da zona de conforto. Então, assim, essa metodologia ativa, ela surgiu assim no início do século XX, com essa abordagem cognitivista de Piaget, onde ele teve, de acordo com um problema lá da França, de número de alunos e falta de preparo dos professores e tudo, ele
colocou a didática baseada na investigação, o ambiente desafiador, problematizador, o aluno sujeito ativo independente. Então, já vem de lá. E, na verdade, o que é a metodologia ativa? Ele é um conjunto de propostas utilizadas, seja com aluno individual ou seja com aluno coletivo. E ele tem o professor não como detentor de conhecimento, ele tem o professor como mediador de conteúdo e das habilidades, onde os alunos são protagonistas de sua aprendizagem, onde os alunos são a estrela, é o aluno, o centro está no aluno. Esse professor tem que ser mediador, mas nós só podemos ser mediador se nós formos protagonista, se nós antes nos vivenciarmos, experienciarmos a situação, aquilo que nós vamos passar. Quando nós chegamos aqui, a metodologia ativa, união das aprendizagens. Gente, o que vem a ser isso? Nós temos na metodologia ativa o método passivo, que era aquele método que nós já estávamos, era o que nós vivenciávamos, tá? Até pouco tempo atrás. E ainda vivencia, infelizmente, em algumas realidades de sala de aula, onde se lê, escuta, vê e escuta. E temos, em contraponto, o que deveria estar sendo trabalhado em todos os lugares para se transformar o conhecimento universal, para nivelar esse conhecimento, respeitando a individualidade de cada um, é o método de aprendizagem ativo, que ele é o conversar, é o repetir, é o praticar, é o ensinar aos outros. Então, nessa perspectiva, ele vem exatamente você se envolver com os estudos. Então, esse método de aprendizado ativo, quando você se envolve com os estudos, que você lê um livro grifando, você simplesmente, eu lembro que na minha época, Ana Cristina, dava aquele método passivo, onde dava aquele conteúdo, e tinha um questionário de 100 questões que eu tinha que memorizá-lo, e só. E hoje em dia, não, com esse método de aprendizado ativo, eu necessito, eu tenho que me envolver, eu tenho que ler um livro grifando, escrevendo, recitando, assimilando muito o que aprendo, criando estratégias. Então, é necessário, para essa informação ficar na memória, que haja uma ligação com algo relevante em sua vida. O nosso cérebro humano, ele tem memória, ele trabalha com links e ligações. Então, essa necessidade de você fazer exatamente esse link, essa metodologia, esse aprendizado de praticar. Por isso que essa metodologia ativa, essa união, nós não vamos deixar de lado o método passivo. O aluno vai continuar lendo, o aluno vai escutar, ele vai ver, ele vai escutar. Toda aquela base que nós percorremos, que nós tivemos lá na nossa universidade, todos os teóricos que nós vimos, eles vão continuar, sendo que nós vamos acrescer esse método ativo, nós vamos acrescer essa participação de protagonismo, nós vamos fazer com que esse aluno, primeiro nós vamos vivenciar, experienciar o que nós vamos dar, para depois nós termos condições, estarmos aptos com a habilidade de mediarmos esse conhecimento. E esse aluno, dentro da individualidade dele, ele crescer, ele ter uma visão de mundo, ele poder transitar nesse mundo. Então, nós trabalhamos problemas que vale a pena resolver, que esse aluno tenha condição de resolver, ferramentas, nós vimos essa ferramenta, então nós vamos dar essas várias ferramentas, sejam elas digitais ou analógicas, tá? Quando eu falo em analógica, é o que não está ligado a dispositivo de notebook, tablet, smartphone, porque tudo é tecnologia. Nós temos tecnologias analógicas e temos as digitais. Então, do livro ao computador, os dois são tecnologias. O livro
analógico e o computador digital. E esse método que nós vamos colocar, não é porque eu vou estar usando a tecnologia que eu vou estar usando um método ativo. Mas como eu vou colocar, como eu vou estar usando essa ferramenta, como eu vou estar, se eu estou permitindo essa troca de experiência com seus pares, entre os alunos, com o professor, essa construção compartilhada de informações. Aqui, as contribuições da metodologia ativa. O que é que ela contribui? A principal contribuição é a interdisciplinaridade. Ela não separa os conteúdos, ela nem os mantém rígidos. Eles devem ser integrados e de forma flexível. Por quê? Porque o nosso aluno está como protagonista. E nós já vivenciamos já fomos o protagonista e vamos estar no momento do processo de aprendizagem, nós vamos estar mediando. Então, nós vamos, a metodologia ativa, ela vai contribuir para um maior volume de conteúdo e retenção de informação por mais tempo. É um método ativo, é um olhar dinâmico, é um olhar onde o aluno que está a cabeça mil pensando, que está jovem, que está com mil e uma ideias, que tem realidades de mundos diferentes, que tem necessidades diferentes das nossas, nós estamos abrindo espaço para eles se manifestar, para expor. Então, a capacitar o aluno para intervir em contextos de incertezas, potencializar a compreensão e uso do conhecimento, desse raciocínio dele, dar uma autonomia a ele adiante de um assunto. Não é, eu estou dando artigo é assim, assim, pronto, aquela forma tradicional, vou lá para o quadro, não. Mas eu levar uma metodologia de forma diferente, realizar uma dinâmica, eu mediar uma aprendizagem onde o aluno será autônomo, ele vai se colocar o que é artigo para ele vai se colocando, ele vai interagindo, ele vai estar usando o método, essa satisfação, e ele vai se sentindo engajado no processo, certo? Ele melhora a capacidade de resolver problemas. Então, esse ensino remoto, agora dessa pandemia, o ensino remoto, ele veio engajar os alunos a continuar esse desenvolvimento de aprendizagem, mesmo em casa, e ainda estimular outras habilidades, porque eles tiveram, diante da nossa realidade pública, eu tenho professores no curso de metodologias que tem escolas que estão levando drive moto, que a atividade está indo de moto, que uma professora relatou, está chegando lá o aluno. Tem outras que estão fazendo momentos no Instagram, no direct, tem outros que estão fazendo no WhatsApp. Não está aquele ensino tradicional, aquele ensino não está se alcançando todo o conteúdo que seria proposto, não se alcançou até aqui, mas está se fazendo algo. Nós tivemos que repensar e estamos contribuindo com a metodologia ativa, uma metodologia que, pelo menos, o contato com o nosso aluno, o contato com as famílias, tem escolas que conseguiram, professores que relatam lá no curso de capacitação, que têm conseguido que do universo de 25 alunos, 15 pais, 15 famílias, tenham disponibilizado dispositivos eletrônicos para todo dia, naquele horário, o professor dar aula. Mas não é a realidade de todos. Então, o que estamos fazendo? Então, metodologia ativa não é uma fórmula. São métodos, formas dinâmicas, ativas, de se chegar junto. Então, esse ensino remoto, ele propiciou isso. Nós tivemos que sair da nossa zona de conforto. E tudo aquilo que a gente via como encaixadinho, que era método da aula, nós tivemos que repensar. Estamos repensando. Tá? Ensino tradicional com ensino com metodologias ativas. Gente, esse ensino com metodologia ativa, ele não substitui o ensino tradicional. Até porque a metodologia surgiu lá no início do século XX, quando Piaget se viu colocando aquelas ideias. Então, a nossa origem vai ser o ensino tradicional, mas no ensino tradicional, o professor era a figura central. Ele era o único detentor do conhecimento.
repassando só através de aulas expositivas. Então, essa base que nós tínhamos vai sair daí, e agora chegando essa metodologia ativa, que foi dado esse nome de metodologia ativa, quer dizer, um método, uma metodologia que antes era de forma expositiva e com o professor como detentor do conhecimento, onde só ele falava, onde só ele sabia, ficava inclusive num pedestal, tinha um local mais alto. Agora tem o quê? Nós temos essa metodologia onde o aluno é o centro do processo. Ele participa desse conhecimento com apoio de mediadores que somos nós, professores. Então, nós não vamos esquecer esse ensino tradicional, essa base que nós tivemos na universidade. Não vamos esquecer Vygotsky, Piaget, Paulo Freire. Não, nós vamos pegar tudo que eles diziam e que eles continuam, que tem lá de base, que nós empregamos ainda e sai muito bem sim na sala de aula, jogo simbólico, vários conceitos de zona proximal de aprendizagem, todos isso, e vamos acrescer, somar essa metodologia ativa. E vamos o quê? Fazer essa ponte da tecnologia entre aprendizagem. Gente, mas quando se falar em tecnologia, muitas vezes nós professores, eu me coloco, nós travamos, porque nós pensamos nessa tecnologia como uma tecnologia só de dispositivo, de tablet, celular, smartphone, computador. Não. Minha escola não tem um laboratório, então eu não posso fazer uso de tecnologias. Sua escola tem tecnologias analógicas. Sua escola tem um livro pop-upzinho. Sua escola tem um microfone que pode fazer um audiolivro. Então, está entendendo que continua aquela escola, continua a base sendo o ensino tradicional, todas as formações que você já teve, recorrendo a Piaget, mas acresce de novos autores, acresce de novos conhecimentos, e envolvendo a tecnologia. Quando se fala assim, EJA, por exemplo, a EJA, eu não preciso, Ana Cristina, de tecnologia para ensinar meu aluno a escrever. Por que eu vou me meter nisso? Precisa sim. O livro que você vai usar com ele é uma tecnologia analógica. O lápis. E essa metodologia ativa que você vai usar, esse método novo e essa tecnologia digital, vai fazer o quê? Vai engajar, vai motivar esse aluno da EJA a entrar nesse processo de forma mais adaptada ao dia a dia dele, porque ele já usa um celular, ele já usa um smartphone para se comunicar no WhatsApp, para ver um Facebook, para ver um Instagram. Por que não usar essa metodologia tecnológica e ativa que vai interagir para você interagir com ele, fazer uma dinâmica? Por que não? Mas, geralmente, aí quando se fala na EJA, vamos lá, se voltarmos ao tratamento, geralmente é aquele aluno do ensino básico. Você não pode usar um audiolivro, uma ferramenta que exija que aquele aluno, um aluno da EJA, que exija que ele saiba o quê? Que ele saiba ler e escrever. Mas você pode buscar ferramentas onde ele trabalhe habilidades. Quando eu falar mais na frente no livro Pop-Up, que é uma das ferramentas que nós estudamos no curso de capacitação, você vai ver que é algo simples e que tem condições de trabalhar com um aluno da EJA que encanta e que trabalha várias habilidades e competências nele. Então, você não vai precisar, mas ela é uma ponte. Esse aluno dessa aprendizagem, desses conteúdos, certo? Quando você coloca nessa metodologia ativa. Então, nós vamos ver essas condições, como está esse posicionamento, como esse ensino tradicional, esse aluno que eu vejo, como é que eu coloco? Então, não vamos esquecer o ensino tradicional, vamos trazer a metodologia ativa para somar. Aí, aqui,
essa metodologia ativa e a mudança de postura. Professor protagonista, gente. O que vem a ser esse professor protagonista? O que é que vem a ser? Ele vai mudar de postura, ele vai, primeiro, ele vai vivenciar esse processo, ele vai, essa permissão dele fazer. Não é o professor perfeito, que nunca erra, nem o que sabe de tudo. Nós temos, diante dessa metodologia ativa, onde nós somos mediadores, nós temos que se colocar naquela posição de Sócrates, só sei que nada sei. E está em constante crescimento, está em constante aprendizado. E quando nós permitimos, nós saímos de uma aula expositiva para uma aula dialogada, nós interagimos nesse processo. Nós aprendemos com o nosso aluno, nós passamos a entendê-lo, a engajar, a ter uma motivação. Essa avaliação contínua, essa transferência de aprendizagem, onde você vai transferir essa aprendizagem, onde o seu aluno também vai ter uma aprendizagem. Como será essa aprendizagem desse aluno? Como ela é vista, como ela é trabalhada? Esse trabalho em grupo, que era em grupo, agora é em equipe. É onde você, todos os membros daquele grupo, eles se unem, eles têm um potencial, eles vão participar, não vai ficar aquele grupo, não. É uma equipe onde todos são responsáveis, onde todos colaboram. E eu, mediadora, me coloco também nesse processo. Eu, mediadora, também mostro, eu primeiro faço, eu primeiro vou mostrando o que eu faço, o que eu sei, e permitindo que o meu aluno se coloque, que ele experimente, que ele veja que ele é capaz, ele se insira naquele processo. Atividades de casa, passar a ser desafios pedagógicos, onde em nem todo momento a gente vai estar com aquele ensino tradicional, trazendo aquela atividade de casa pronta, mas nós vamos estar lançando desafios, onde tem a oportunidade de cada um trazer. Isso nós vamos ver muito bem quando estivermos vendo a sala de aula invertida. Essa inclusão escolar, que é a união de habilidades e competências da produção do conhecimento, onde nós vamos respeitar as diferenças das nossas salas. Nós vamos estar com alunos deficientes ou não, com necessidades de inclusão. Todos nós precisamos nos inserir naquela proposta, naquele método ativo que está sendo. Inclusive, e o primeiro seremos nós, que vamos sermos protagonistas para depois sermos mediadores. Nós vamos nos incluir nesse processo que só sei que nada sei. Aí vamos lembrar de Perrenot, que aprender, formação é necessária. Nós temos que estudar, aprender, se formar para poder sermos protagonistas. Como é que eu vou protagonizar algo, fazer algo, se eu não sei, se eu não estudei? Vou fazer por fazer, sair fazendo? Nem sei. Essa união do professor mediador com o professor facilitador. Eu vou mediar, vou facilitar. Eu vou o quê? A descoberta de habilidades em ambos os lados. Eu vou tanto mediar, tá no meio, mediando aquilo, que ele vai estar me tendo como espelho. Quem é mãe aqui, nós somos espelho de um filho, nós somos espelho de um sobrinho, de uma criança que está. Nós falamos 1000 coisas, na sala de aula mesmo, mas façamos uma errada que aquilo fica fixa para ele. E, nesse momento de facilitador, nós vamos facilitar. Quando nós vemos aqui, para essa questão a metodologia ativa como ferramenta pedagógica. Então, nós temos aqui a investigação, nós temos a criatividade, nós temos a construção de competências, tudo baseado em quê, gente? Em experiência. Primeiro, eu tenho que investigar. Então, esse método ativo, eu tenho que, através de uma sala de aula invertida, eu ensino ao meu aluno, eu mostro ao meu aluno como ele pesquisar, como ele estudar, como ele enriquecer essa formação. Sem eu, professor, eu ser bengala.
eu ser aquele que sei tudo, mas eu ser um mediador, eu ser aquele que facilitou, que ele vai lembrar com aquela coisa, Ana Cristina falando aquilo, me fez fazer, eu lembro quando eu fiz aquilo na aula da professora Ana Cristina, quando eu participei daquele processo, eu vivenciei aquele processo, e não aquela decoreba do tradicional. Então, eu acrescento, eu pego o que eu ia trabalhar, que sempre trabalhei no tradicional, e vou acrescer dessa pesquisa, dessa autonomia, dessa experiência, dar a ele essa condição de resolver um problema diante da sociedade, diante do dia a dia dele. Então, assim, esse aluno aprende de forma mais ativa, ele gosta de ser desafiado nesse processo, o aluno gosta, ele se sente bem quando ele acorda, ele não fica aquela coisa cabisbaixo, só ouvindo a gente falar, quando era aula dialogada. Ele agora não, ele vai acordar, ele vai despertar, porque ele vai ter que participar. O professor, gente, atuando como mentores, não apresentando respostas prontas. 1 mais 2 é 2, 1 mais 1 é 2. Os alunos buscarem, ele discutirem, nós levarmos situações, problemas que ou com tecnologia analógica ou digital, que faça esse aluno pensar, que faça esse aluno a resolver. Não 2 mais 2 são 4 e já dá a ele aquele conjuntinho, um conjuntinho com 2 lápis, um conjuntinho com 2 borrachas, e ele contar. Não, levar uma situação que ele resolva esse problema, que ele busque. E nós vamos ver nesse processo dele protagonista, nós mediando, e por que isso? É 4. E por que você chegou a 4? Como é? Nós vamos estar tirando ele daquela inquietude, nós vamos estar tirando ele daquelas alimentações frustradas que nós vemos no nosso aluno, aquele aluno introspectivo, que você está falando, e ele vai cada vez ficando naquela posição fetal, franzindo a testa, ficando naquela posição curvada, quer dizer, não está sabendo, ou aquele aluno rebelde, onde aquele aluno vai se inquietando, e tudo é que ele não está acompanhando, ele não está aprendendo, sendo que o método tradicional não permite que nós tenhamos essa perspectiva, tenhamos essa percepção. Então, assim, quando a gente leva esse contexto, essa imagem aqui do lado foi um stop motion feito agora pela turma, pela uma das alunas da turma do curso de capacitação. Aqui nos benefícios da metodologia ativa. Então, nesse benefício, nós temos a autonomia que ela nos traz, esse senso crítico e essa empatia de nos colocarmos no lugar do outro, desse estímulo a você ser protagonista, mas respeitando. Eu vou fazer de um jeito, José vai fazer de outro, Maria vai fazer de outro, mas todos os jeitos são importantes, todos os jeitos são... E se não é, se tem algo que não condiz com a nossa realidade, vamos mediar, vamos mostrar, vamos ser mentor, mostrando, fazendo, não de cara dizendo está errado, mas mostrar uma atividade, mostrar uma situação real, e pedir, levar os nossos alunos como protagonista, a refletir, aí ele vai entender que o que ele fez de forma ativa não estava correto, mas ele experimentou, ele vivenciou outra. Então, esse engajamento do aluno, essa confiança e responsabilidade. Então, aqui, levando a isso, quando a BNCC, ela nos traz o quê? Ela trata um desenvolvimento de currículo total, né, de toda a educação básica, onde se deve o ensino de aprendizagem, um currículo universal. Então, para os alunos terem o mesmo conhecimento. Nós sabemos que para o aluno ter o mesmo conhecimento, mas cada um tem uma forma de quê? Tem uma forma de interagir, tem uma forma de aprender, tem o seu ritmo. Então, por isso que essa metodologia ativa, ela está muito de acordo com a BNCC, porque ela vai trazer o mesmo conhecimento, mas vai respeitar o nível de cada um. Ela vai se reconhecer nesse contexto histórico e cultural. Ela vai se comunicar, vai permitir essa comunicação, esse ser criativo, esse analítico crítico, esse ser participativo, esse aberto ao novo, porque no momento que você se lança como mediadora,
e não como saindo de detentora de conhecimento para mediadora, você abre espaço e chama seu aluno a ser protagonista, você abre espaço para o novo, para ele colaborar com as suas aulas, para uma resiliência, para uma produtividade, uma responsabilidade, mais do que um acúmulo de informações. Aquele aluno se vê, não, eu vou fazer isso, eu vou mostrar, ele vai ter preocupação em colaborar, porque a professora está colocando ele como o protagonista, está precisando dele para mediar aquele aprendizado, para aquela aula que ela vai dar. Então, aquela competência como mobilização de conhecimento, de conceitos, e aquela habilidade como práticas cognitivas. Então, nós temos que ver essa perspectiva. No caso, gente, e vermos também, quando fala dessa confiança e responsabilidade, nós temos que ter a questão quando ela fala aqui de inclusão escolar, essa questão dos nossos deficientes atualmente visíveis e invisíveis. Nós nos apegamos muito aos visíveis, autistas, deficiente mental, surdo, mudo, síndrome de Down, mas as nossas salas estão cheias dos nossos deficientes invisíveis. Aquele aluno com dislexia, com timidez, com gagueira, com síndrome de borderline, que é um transtorno de personalidade, e esse aluno com descalculia, que ele não sabe, ele não aprende, ele tem uma dificuldade, mas não é porque ele não quer, é porque está por trás ali um distúrbio, uma deficiência invisível. E quando nós respeitamos, nós trabalhamos sendo mediadores e ele sendo protagonista, que é o que a metodologia ativa propõe, nós estamos dando abertura para conhecermos esses deficientes invisíveis com a forma como é colocada. Então, assim, a EJA, por exemplo, nós vemos muito também, trabalhamos os deficientes visíveis e invisíveis, e na EJA, a EJA, às vezes, ela é vista não como uma oportunidade de conhecimento, que é uma oportunidade de se adquirir conhecimento. A EJA a gente tem que valorizar, assim, mas em muitas situações nós temos a EJA como algo de punição e de exclusão. Você é punido por ter sido reprovado várias vezes, ou você é excluído por não ter tido a oportunidade de estudar. Mas, gente, existe todo um contexto daquele aluno ter sido reprovado. E, enquanto mediadores, não nos cabe isso. Nos cabe, diante aquele processo que ele foi reprovado várias vezes, ou diante a situação que ele está de EJA, por que você está com dificuldade? Lançar metodologias ativas, formas de ensino, metodologias que levem a ver por que aquele aluno está com a dificuldade. Será porque ele é um deficiente invisível? Ele tem uma dislexia? Será que ele teve um contexto familiar que naquela época não foi possível ele aprovar? O que aconteceu com ele? Então, a gente tem que vir com este olhar, tá? E lembrar desses benefícios que ela traz, em qualquer nível de ensino. Os tipos de metodologia, gente. Na internet, nós vimos alguns tipos, eles também colocam, assim, aprendizagem em pares, estudo de caso, mão na massa. No curso de capacitação, eu optei em DT nos básicos, nos mais que a maioria das literaturas que os teóricos estão trazendo. E que já existe no nosso ensino tradicional, se nós formos olhar que já existe, uns aqui chegaram com só essa entonação. Então, aprendizagem baseada em problemas. Não é nova. Aprendizagem baseada em projetos. Gente, essa aprendizagem, ela é voltada para aquisição de problemas, aquisição de conhecimento por meio de resolução de situações. Nós, enquanto mediadores, não trazermos o 2 mais 2, 4, mas trazermos uma situação que uma situação onde o aluno possa experimentar, possa vivenciar e concluir e chegar à solução que 2 mais 2 é 4. Seja com a tecnologia analógica, com lápis, você fazendo a conta, seja com tecnologia digital, os meus dispositivos. Então, nós não vamos estar
de forma tradicionalmente transmitindo aquele conteúdo. Nós não vamos estar fazendo com que o aluno memorize, oferecer um problema para ele fixar o conteúdo. 2 mais 2 é 4. Pronto, isso é adição. Não, nós vamos estar fazendo algo mais. Estamos lançando situações para ele vir com protagonismo. Vai dar mais trabalho, nós vamos dizer, eu escuto professores dizendo, dá mais trabalho, dá. E Ana Cristina já esteve em sala de aula e vê que é mais trabalhoso. Quando Ana Cristina, e agora nesse período de aula remota, de forma online, dá os 3 cursos, como eu tive 2 que eu terminei agora, fazer terapia online, autoconhecimento online, onde cada um tem suas demandas, cada um tem seus sofrimentos, suas dores. E no Metodologia Ativa, onde começamos com o módulo de ferramentas, onde cada um teve que se expressar. É uma demanda louca. Agora, com essas aulas online, não se tem mais tempo. É todo o tempo o tempo aumentou, você é o tempo todo no celular. Antes eu chegava aqui no NTE, dava uma aula normal, padrão. Chegou a pandemia, Ana Cristina teve que se reinventar. E agora dando aula em tudo que é momento, em tudo que é lugar. Está lá com o celular, está colocando online, tem que chegar junto daqueles professores. Eu tenho que experimentar, vivenciar aquele processo antes para poder mediar. Como é que eu vou mediar esse processo? Tive que correr atrás de fazer cursos online, formações online, para eu vivenciar esse processo e assim eu ter condições, eu ter como me colocar, ter a empatia de me colocar no lugar do meu professor que está fazendo o curso comigo, do meu aluno. Então, essa aprendizagem baseada em projetos, tá? Que propõem atividade prática como ferramenta. Ao invés de explicar todos os detalhes de uma atividade, o aluno é convidado a participar das ações. Eu não chego com aquilo tudo pronto. Então, isso aqui se vê muito, um exemplo é para quem é da educação infantil, quando você vai começar um projeto e você se coloca naquele primeiro dia, onde você faz aquela roda sentada, e você vai, vamos fazer um projeto de árvores, olha, esse é o mês do folclore, o que é que vocês trazem? Vamos trazer pesquisa, você coloca o aluno, você fez um prévio esboço daquele projeto, mas você vai colocar o aluno, ele vai trazer material, ele vai estar participando de forma ativa, ele vai estar sendo protagonista. No momento que ele vai estudar, ele vai se engajar mais a estudar um personagem que o outro amigo trouxe, ou uma receita de chá, uma vez que os amigos também vão estudar aquele saci que ele trouxe, aquela imagem, aquela curiosidade, aquela contação que o avô dele fazia, que é folclore. Então, vamos perceber que eu vou estar mediando algo que eu estruturei previamente, porque todo projeto eu não posso lançar um projeto por lançar, sem ter feito uma prévia, ter feito um direcionamento, mas ele vai estar flexível para meu aluno ter essa abertura de se colocar, de trazer. Então, aí partimos para o design thinking, que são ideias para abordar um problema. Então, é aquela tempestade de ideias onde você vê aqueles papéis post-it colorido, onde você chama o aluno. Gente, nós estamos com essa situação aqui. Eu costumo dizer no curso de autoconhecimento, nós não temos problemas. Vamos ressignificar essa palavra por situações. Nós temos situações que têm soluções. Então, aqui na sala de aula de metodologias ativas, quando nós trabalhamos com o design thinking, exatamente, você lança tem um problema ali e você traz o aluno a participar com ideias. Isso é o design thinking. Então, você trazer essas propostas antes da solução para o problema, é preciso observar e ouvir as pessoas envolvidas. Então, vamos montar, a sala está barulhenta, não estamos conseguindo avançar no conteúdo. Gente, nós temos essa situação aqui,
Qual é as soluções que você tem? Cada um colaborando e você vê que eles vão, um vigiando o outro, um pedindo colaboração do outro, e você está mediando, aparando as arestas, mas ele está protagonizando aquilo. Então, quando nós vemos para o ensino híbrido, aí nós vamos para esse ensino híbrido, tá? Que nós vamos colocar aqui o quê? No ensino híbrido, gente, ensino híbrido, ele é a união do aprendizado online com o offline. Então, ele tem essa junção, ele do aprendizado online com o offline. Nesse contexto, nós temos tipos de ensino híbrido aqui, tá? Que são os sustentados, que é baseado, esses que estão em verde aqui, que eles são baseados no ensino tradicional. E nós temos os modelos disruptivos, que não é baseado no ensino tradicional. Ele é baseado exatamente na questão do online. E ele é mais aplicado, até a pandemia chegar, ele era totalmente aplicado fora do Brasil. Ele não se adequava a nada. Com essa chegada dessa pandemia e pós-pandemia, nós vamos ser obrigados a sairmos da nossa zona de conforto, vamos estar aplicando um pouco desse modelo disruptivos, uma vez que nós já adentramos ele com essa questão desse ensino remoto, tá? Então, nós vimos para essa sala de aula desse modelo rotacional, desse modelo sustentado, a sala de aula invertida, que é um tema novo, e que todo mundo, o que é sala de aula invertida? Gente, nada mais é do que você fazer o seu aluno se preparar em casa antes, dar a ele o tema, o assunto, e ele pesquisar, ele conhecer aquele assunto e ele lançar as dúvidas que ele tem, os questionamentos, no momento presencial, e naquele momento você ser um mediador. E depois ter o momento de essa revisão de conteúdo, esse colocar. Então, isso é sala de aula invertida. É você dar esse protagonismo desse aluno, dele conhecer o assunto, dele vivenciar antes. Aí vem algo que eu achei interessante pontuar para vocês aqui, porque durante o curso foi muito visto. Ensino híbrido não é ensino remoto. Gente, ensino híbrido, tá? Ensino híbrido, ele é exatamente esse ensino híbrido, ele vem a ser essa combinação entre o ensino presencial e propostas de ensino online. Então, essa educação, mas essa tecnologia. Quando se fala de ensino híbrido, nós estamos usando uma educação que já existia com a tecnologia. As aulas não precisam ocorrer em tempo real. Então, uma sala de aula invertida, que é o que eu vou me deter mais, não precisa ser em tempo real, eu passei. Então, tem os modelos à la carte, que são totalmente atividades como a UNP, a universidade lança, modelo disruptivo, onde uma disciplina da grade daquele semestre é 100% online. Então, ela não precisa ser presencial. Ela não precisa estar ocorrendo em tempo real. O aluno tem do primeiro dia do semestre, o aluno da UNP, ao último dia do semestre para realizar quando ele quiser, pode ser no último dia, todas as atividades. Diferente de ensino remoto, que é o que nós estamos tendo, e com essa pandemia foi se criado, inclusive, o EREE, Ensino Remoto Emergencial, que é exatamente a transmissão das aulas que se dá em tempo real na plataforma. É aquela aula que estaria acontecendo de 7h15 às 11h15 da manhã, do mesmo jeito, ela está acontecendo em tempo real. O que muda? A tecnologia está sendo usada para quê? Só para transmitir. Diferente do ensino híbrido, que ela está sendo para estudar, para adquirir o conhecimento, para pesquisar. Aí vem aqui o outro tipo de ensino, de metodologia ativa, que é a gamificação. Gente, a gamificação na educação, você usa ela como uma técnica, é um contexto, uma situação de jogo, uma situação de não jogo. Você usa todas as ferramentas. Por isso que ela passa por essa quebra de paradigma que o professor tem que ter, porque
Nós, professores, muitas vezes não sabemos o jogo em si. Usar esse jogo como ferramenta, usar esse jogo como recurso. Então, nós também temos uma capacitação em jogos, aqui no NTE, que explica todo essa diferenciação, tá? Desse jogo, esse contexto. Então, a gamificação é uma situação, é usar o jogo numa situação de não jogo, onde vai despertar interesse, aumentar a participação, desenvolver essa criatividade, essa autonomia, promover diálogo, resolver situações, problemas. Então, isso é uma gamificação. Quando nós partimos para a questão do que é necessário para o professor usar a metodologia ativa e de forma coerente. Então, esse professor, aí, quem quiser se deter nisso mais, só é procurar o livro da GES Competência de Perrenot, tá? Que ele fala exatamente desse organizar e estimular situações de aprendizagem, esse trabalhar em equipe, esse envolver o aluno em suas aprendizagens e no trabalho, utilizar as novas tecnologias, gerar sua própria formação contínua. Gente, nós precisamos, tá? Esse professor, nós professores, o professor sabe das competências que possui, mas precisa transformar isso para o aluno que ele tem hoje. Nós precisamos, então, essa é a metodologia ativa, essa transformação, esse novo para esse aluno que está aí, que é diferente do aluno que nós éramos. Esse professor precisa criar novas habilidades, experimentar, vivenciar esse processo para depois mediar. Esse aluno, ele precisa ver as tecnologias que ele já utiliza como algo pedagógico, gente. Não tecnologia por tecnologia. O conceito que o aluno tinha de smartphone só para jogar, para ver série, do notebook, agora com essa pandemia, veio mudar, porque ele se viu tendo que fazer trabalho no tablet, isso é a realidade privada. Na realidade pública, temos isso em algumas escolas, sim. Professores do curso de capacitação que está acontecendo em metodologias ativas, narrando que famílias do universo de 25, 15 disponibilizaram. Então, esse engajamento, esse acontecer. E, então, o que propõe o curso de capacitação em metodologias ativas? Porque Ana Cristina está aqui falando desse tema, metodologias ativas, por ter sido protagonista da metodologia ativa, em formações, fazendo primeiro formações online, assim que iniciou o processo da pandemia, não tinha o que fazer, vamos fazer formação online de vários cursos aí, e depois de ser mediadora, criando o curso de capacitação de metodologias ativas que está acontecendo. Então, esse curso, nós trabalhamos vários conceitos, trabalhamos aqueles tipos de metodologias, tá? Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, ensino híbrido, ferramentas tecnológicas, metodologias ativas na leitura e escrita. É um curso de 180 horas e 2 dias por semana nós temos essa aula, 2 encontros. Ele apresenta o quê? A metodologia ativa e sua importância para uma educação de qualidade. Tá? A educação de qualidade não é dar aquele conteúdo, é fazer o aluno o quê? Uma visão de mundo, ele ter como ser protagonista na vida dele, em Enem, em qualquer situação que ele se disponha. Situação é o quê? Uma aprendizagem baseada por problemas, que tem o quê? Solução. Nós colocarmos ao nosso aluno que tudo tem uma solução. Refletir sua utilização de forma responsável no cotidiano escolar. Então, levar essa responsabilidade. O aluno adquirir uma autonomia e uma responsabilidade muito grande agora com esse ensino remoto. A família, ela vai começar a engajar. Na realidade pública, ele vai começar a engatinhar, a engajar. Tem umas escolas que já estão conseguindo isso, tem outras escolas que ainda não, mas usando o método ativo, essa interação, essa mediação, nós vamos aos pouquinhos conseguindo. Esse proporcionar experiências com ferramentas digitais ou não, gente. Então, as ferramentas digitais pode ser um jogo
no smartphone, isso eles já fazem. Mas pode ser um pop-up aqui, olha, a Menina e o Sapo, que foi construído, esse jogo aqui, vivenciando esse jogo. Aí você diz, eu não estou presencial, eu estou online. Você pode criar cartas e fazer de formas interativas, de engajar ele nessa ferramenta. Então, proporcionar essa experiência com ferramentas. Esse exercício do pensar, de tornar ele protagonista de sua formação. Propiciar utilização de ferramentas tecnológicas, digitais, ou não, adaptadas. Aqui, nós temos exatamente... Nós temos uma atividade do módulo da ferramenta, do primeiro módulo de ferramentas tecnológicas do curso, que foi cinema. E dá essa opção do aluno, do professor, desse mediador, mediar uma atividade. Ele vivenciou como um protagonista, fazendo uma atividade de stop motion, onde em grupo eles criaram um roteiro, se socializaram e criaram um roteiro. Depois, individualmente, aquele roteiro era um grupo de 3 participantes, e individualmente cada um foi criar a sua produção. E você vê que o mesmo roteiro, criado em grupo, na hora de se transformar numa produção, num filme, cada um teve seu protagonismo, cada um escolheu a sua música, cada um fez seu cenário, cada um fez a sua narrativa. Aqui, gente, é nada mais do que aquela atividade tradicional que nós já temos com papel, de artes que nós já temos, usando o quê? Usando várias fotos no stop motion, onde você tira foto de cada movimento, e quando usa a ferramenta tecnológica, então você usou tecnologia analógica, papel, lápis, usou uma árvore, usou números, usou aqui para fazer um laço, uma corda, era uma tecnologia, tirou fotos com uma ferramenta, com um dispositivo, um celular, de cada movimento, depois transformou em um filme, em movimento. E que aqui você pode ter uma ferramenta diferente para contar a história. Permanece no tradicional, é uma história, mas você está usando o quê? Uma ferramenta nova. Você pode fazer. Já imaginou os nossos alunos fazendo isso? Então, no curso, o professor se permite experimentar, se permite fazer, para depois, aí ele tem uma realidade. Assim, ele cria sua identidade cultural, ele adquire tudo para depois ele mediar. Aqui, ele reaprende a contar a história. Então, esse reaprender a contar a história, nós estamos vendo aqui como funciona. Ó. Esta forma aqui, que ela no digital, são as formas diferentes. Você levar o aluno a não fazer uma atividade tradicional só colar por colar, mas ter um contexto, ter uma criação de história, você fazer a contação, permitir que ele faça uma pesquisa, ele seja o protagonista, pesquisar. O professor primeiro pesquisou sobre um tema que ele deseja ensinar, depois ele reproduziu aquilo, contou a história e viu toda essa formação de leitura e da escrita, essa formação acadêmica, profissional e doméstica que ele se permite viver. Aqui, nós temos o quê, gente? Temos a questão, eu vou voltar só aqui, deixando essas citações, e aqui quando nós temos temos que chamar a atenção para outro termo. Se vocês estão aqui, porque a metodologia ativa era algo novo, que vocês viram o quê? Que a metodologia ativa é uma metodologia, um método novo, um método ativo, mas partindo de onde? Da base da educação tradicional. Você não vai tirar, você vai somar.
Então, o professor não precisa esquecer o que aprendeu. Ele precisa o quê? Facilitar o novo com as novas metodologias. Um ensino híbrido com um pop-up, que é um livro, ó. Eu pegar um livro de dobraduras, um livro que dobraduras, e tem uma janelinha. Esse livro tem lá no meu cantinho, numa biblioteca. E eu convido ao meu aluno a fazer esse livro, trabalhando o aspecto motor, de criatividade, de tudo, onde ele vai criar, onde ele vai estar criando, e ele vai ter um pop-up, ele vai ter uma contação, uma janelinha, onde ele vai se deparar com esse recurso, com essa informação que ele vai dar. Então, outro termo que está se usando, sempre a gente diz, já se vê aí fora, e está no Brasil já chegando, é a educação, uma ferramenta que dentro dela, da sala de aula, tem a educação 5.0, já chegando no Brasil, que nada mais é do que partilha, gente. Quando se vir falando, é uma partilha. E isso a metodologia ativa proporciona. Nós, professores que estamos sendo protagonistas, e depois vamos mediar para o nosso aluno ser protagonista, nós estamos exatamente permitindo essa partilha, essa educação 5.0, onde eu pego minha experiência no assunto e produzo algo com o aluno, onde essa experiência foi o protagonismo que eu me permiti e passo a ser o quê? A mediar, eu vou experiência com o meu aluno, eu vou produzir com o meu aluno e eu vou ter o quê? Essa mentoria. Também outro termo, muito agora da pandemia, mentoria. Na mentoria, eu não ensino. E sim, eu compartilho, gente. Então, quando você diz assim, eu estou mentora, eu não vou ensinar nada. Eu vou compartilhar experiências. Então, nessa metodologia ativa, nós não vamos... por isso que ela foge do tradicional no aspecto daquele ensino tradicional. Eu vou chegar com algo mais, eu não vou ser detentora do conhecimento, eu vou mediar, eu vou me colocar na posição de eterna, que preciso de uma formação contínua, onde eu vou estar criando meus conceitos, meu conhecimento, vou ter o meu ponto de vista, eu vou seguir aquele pensamento de Sócrates, só sei que nada sei. E aqui, fechando com esses pensamentos, eu trago uma citação de Piaget, lá da origem, olha aí, não estou saindo do tradicional, que ele já dizia, a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente de repetir o que outras gerações já fizeram. Ele já dizia isso lá. Então, nós vamos pegar essa base desses teóricos, mas vamos inovar com os novos teóricos, que nos traz reflexões a nível do que vem a ser a metodologia ativa, desse ser mediador, desse ser protagonista, onde o aluno vai construir esse protagonismo, ter essa visão de mundo, ser capaz de resolver suas situações. E trazemos para um autor desconhecido. Precisamos fazer o que for preciso para que as novas gerações possam ser aquilo que elas podem ser. Gente, tirar esse aluno da zona de conforto, mas primeiro nós temos que sair dessa zona de conforto, propiciar esse aluno a ser aquele que ele traz, aquele algo mais, e não a ser aquele adulto que vai criando tantas dores, tantas necessidades, tantos traumas, tantas crenças, por não poder se expor, por não poder protagonizar. Aqui tem alguns livros, tá? Renaud Morin nos traz isso muito bem, tá? Traz essas competências, não é quando você parte, a própria BNCC, ela traz na questão desse conhecimento e essa metodologia ativa, ele vai propiciar isso, e assim, pelo tempo que foi me dado, eu quero, assim, agradecer a vocês, né? Estou aqui no NTE, no CEMURI, todos os dias pela manhã, está aqui meu WhatsApp. E agradecer pela oportunidade.